Antes de começar esse vídeo, já se prepara psicologicamente para enfrentar a mais temida instituição brasileira, os cartórios. Olá pessoas, eu sou Berecchia Vegato. Atualmente eu moro em Padova, na Itália, e eu estou fazendo aqui uma série de vídeos passo a passo para que você consiga obter também, assim como eu, o reconhecimento da sua cidadania italiana. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os documentos brasileiros. Então aproveita que você já está aqui, curte o vídeo, assina o canal, clica no sininho e me segue nas redes sociais para acompanhar um pouquinho do meu dia a dia aqui na Itália. E se você está seguindo na ordem certinha esses vídeos, no vídeo passado você conseguiu fazer a sua árvore genealógica e agora você sabe quantos e quais documentos você precisa obter para dar prosseguimento na sua cidadania italiana. Esses documentos eles vão ser todos encontrados em cartórios no Brasil. E aí, como que eu sei em qual cartório está o documento? A primeira coisa é ver se você já tem alguma cópia, mesmo que antiga, do documento, e lá vai estar escrito o nome do cartório, ou o número do cartório, alguma informação, alguma dica que te ajude a localizar aquele documento. Outra dica legal é olhar no verso da carteira de identidade. Pode ser que você já não tenha mais a certidão original, mas se você tiver a sua carteira de identidade ou a carteira de identidade do parente que você quer resgatar esse documento, no verso da carteira tem também informações sobre o cartório, porque precisa da certidão de nascimento para poder fazer a carteira de identidade. Ou então apela de novo para aquele parente, para sua tia, que pode ser que ela saiba onde o avô foi enterrado ou o bisavô casou, entre outras coisas. E aí tem que preparar bolso e paciência para essa etapa, porque como tudo em cartório pode sair um pouquinho caro e também pode ser que vocês encontrem cartórios meio chatos, meio difíceis de lidar e atrapalhem um pouco o andamento do seu processo. De novo aqui a gente vai fazer o caminho de trás para frente, então você vai começar pelos seus documentos. Então você vai buscar a sua certidão de nascimento e, se você já for casado, sua certidão de casamento. E aí na sua certidão de nascimento vai ter os nomes dos pais e os nomes dos avós, e aí você vai atrás daquele genitor da linha italiana, tá? Não precisa procurar os documentos do outro. Consecutivamente, depois você vai buscar o do seu avô ou sua avó, e consecutivamente do bisavô, tataravô, tetravô e assim sucessivamente até chegar naquele que vai te levar ao italiano. E aí lembrando que ainda vai faltar a certidão de nascimento do italiano, que vai ser capítulo para um próximo vídeo. Se mesmo com essas dicas você não encontrar o cartório onde estão os documentos dos seus parentes, você pode apelar e ir ligando ou mandando e-mail para os cartórios que você acha que mais provável eles possam estar. Alguns cartórios vão cobrar já para fazer essa busca, para saber se a certidão está lá, e outros não, vão fazer a busca para você de boa e vão cobrar só a emissão desses documentos. E aí vale um detalhe muito importante, tem que prestar muita atenção aqui agora. Todos esses documentos têm que ser em inteiro teor e digitados. Todos esses documentos têm que ser em inteiro teor e digitados. Normalmente, quando a gente tem uma cópia da nossa certidão de nascimento e de casamento em casa, ela é uma cópia simples, ela vai ter poucos dados. Mas para o processo de reconhecimento de cidadania italiana, esses documentos precisam ser inteiro teor. E como a gente está falando de documentos às vezes muito antigos, às vezes lá do século XIX, no cartório eles vão estar ainda registrados só no livro. E aí o funcionário do cartório pode te perguntar, você quer só uma cópia reprográfica ou você quer o documento digitado? Tem que ser digitado, porque numa próxima etapa a gente vai precisar traduzir esses documentos. E se o tradutor não entender a letra, e é uma letra, vamos lembrar, lá do século XIX ou começo do século XX,
ele pode não conseguir traduzir, aí a gente vai ter um problema e vai acabar gastando dinheiro a mais. Esses documentos, eles têm validade de 3 meses no Brasil, então se você for precisar desse documento para outros procedimentos depois, que acaba não acontecendo muito, então tome cuidado porque são só 3 meses, e para a Itália esses documentos têm validade de 6 meses. E aí vai um pulo do gato importante. A última etapa que a gente vai fazer, eu não queria estar me adiantando, mas é só para vocês não se desesperarem, chama apostilamento. E aí essa data, esses 6 meses de validade do documento vão ser a partir do apostilamento. Então não tem problema que com 1 ano você comece a levantar os documentos, tá? Então não precisa ficar apavorado que você vai ter que fazer um outro jogo, mas fique atento também para não extrapolar muito 1 ano do seu processo, de quando você for dar entrada ao seu processo. O valor dessas certidões varia muito de cartório para cartório, varia muito de cidade para cidade e varia inclusive de certidão para certidão. Então, por exemplo, se é um cartório já mais modernizado, que já digitalizou todas as suas pastas, mesmo as mais antigas, eles provavelmente vão te cobrar um pouco mais barato para fazer uma cópia digitada. Mas se é um cartório pequenininho, que ainda tem lá essas pastinhas lá de 1800 bolinha, 1900 e guaraná com rolha, pode ser que ele tenha que digitar a certidão que você está pedindo e aí ele acaba cobrando um pouco mais caro por essa certidão. E pode ser também que você tenha que pedir essa certidão em outra cidade ou em outro estado e aí além do procedimento todo, você ainda vai ter que arcar com o envio e costuma ser um envio registrado para não ter problema de extraviar seu documento nem nada disso. Mas, em média, tomando por base o que eu gastei, essas certidões ficam por volta de R$100 cada uma. Então, só para dar o meu exemplo e vocês terem uma noção, o que eu tive que buscar nos cartórios. Começando de mim e indo até meu bisavô. Certidão de nascimento, porque eu ainda não era casada. Certidão de casamento e nascimento da minha mãe. Certidão de nascimento, casamento e óbito do meu avô. E certidão de óbito e casamento do meu bisavô. Então foram 8 documentos que eu tive que levantar, então só nessa primeira pedrada aí foram R$800. E aí se você tá achando isso tudo muito complicado, você não sabe nem por onde começar, te dou 2 dicas. A primeira é clica no link aqui embaixo que vai ter um texto no blog com exemplos mais detalhado, mais bonitinho e pode te ajudar um pouco mais. Ou então clica nesse outro link que tá aqui embaixo que vai te levar para uma conversa um pouco mais pessoal, um pouco mais íntima comigo, que eu vou te dar uma consultoria para resolver todas essas questões que estão pendentes aí no seu processo de reconhecimento de cidadania italiana. E aí a gente fica por aqui, aguardem cenas do próximo capítulo, que é a busca do documento italiano. Aproveita, manda esse vídeo para aquele amigo que também sonha em vir para a Itália e nem sabe se tem direito à cidadania italiana. Fala com ele para dar uma olhadinha aqui. Então compartilha. Me segue nas redes sociais, curte o vídeo, assina o canal, clica no sininho e a gente se vê no próximo. Um beijo grande!